Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui para mais uma aula. O tema de hoje será o Pentecostes e a universalidade do Evangelho. Essa é a sua aula 5. O curso de pneumatologia ou doutrina do Espírito Santo faz parte do currículo do CFC, Centro de Formação Cristã, desenvolvido pelo Ministério de Educação Cristã da Igreja Batista Emanuel, na cidade de Petrolina. Essa é sua sala de aula online, sejam todos bem-vindos. Durante alguns encontros, objetivamos compreender a pessoa do Espírito Santo dentro do processo de criação, conversão, formação e ação do cristão para o mundo. Quero convidar você para que juntos possamos começar então essa aula pensando sobre a narrativa que se encontra no livro de Atos, capítulo 1, dos versos 1 a 5, que diz: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi levado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Eu quero parar e trazer a ênfase para o versículo 5, que diz assim: porque João, na verdade, batizava com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Você percebe que Jesus vai fazer uma ponte com o batismo realizado por João. E aí Jesus tem uma intenção pedagógica de nos fazer entender o batismo com o Espírito Santo no seu conceito, forma e propósito. Eu quero convidar então você para que a gente possa começar a tentar entender, buscando esse entendimento do batismo de João, não é? Você vai perceber que João batizava com água, cujo propósito era o arrependimento de pecados, como forma ou sinal de preparação para a chegada do reino de Deus, como promessa, que culminaria com a ressurreição de Jesus, o que naquela ocasião já havia acontecido. Você pode ler em casa o Evangelho de Mateus, capítulo 3, dos versos 1 a 10, tá bom? No batismo de João, quem batizava era o próprio João. Mateus 3, de 5 a 6, vai dizer o seguinte: então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele, João Batista, batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Você pode observar também que há um elemento do batismo, e o elemento com que os homens eram batizados era a água. Mateus capítulo 3, verso 11, diz o seguinte: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele, Jesus, não é? Vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O batismo também traz dentro de si um objetivo, e o objetivo do batismo era o arrependimento. A parte A do capítulo 3, verso 11, diz: eu vos batizo com água para o arrependimento. Queridos, 3 dias depois da sua morte, Jesus ressuscitou. E o texto vai dizer que ele se apresentou vivo e com muitas provas
provas incontestáveis, permanecendo com eles durante 40 dias, falando com os discípulos a respeito das coisas concernentes ao reino de Deus. Você pode ler Atos, capítulo 1, verso 3. Como prova da sua ressurreição, Jesus então sentou e comeu com eles, e depois lhes determinou, lhes deu uma ordem para obediência. Ele disse: não se ausentem de Jerusalém, mas esperem o cumprimento da promessa do Pai, a qual disse: de mim ouvistes. Quero convidar você para a gente, juntos, vamos tentar ver as orientações, algumas orientações dadas por Jesus a esse respeito. Em João 14, verso 16 a 17, estou falando do Evangelho de João, capítulo 14, verso 16 e 17, Jesus vai dizer o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e está em vós. Continuando ainda no Evangelho de João, João capítulo 14, 26, Jesus vai dizer: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito, ou quanto eu tenho ensinado vocês. Ainda na sequência, no mesmo Evangelho de João, capítulo 15, versos 26 a 27, Jesus continua dizendo: quando, porém, vier o Consolador, que Jesus, vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará, ouça bem, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estão comigo desde o princípio. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 16, versos 7 a 11, Jesus continua dizendo: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, ouça bem, quando ele vier, o Espírito vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Para termos uma noção mais ampla dessa temática, a gente precisa nos reportar à profecia lá do Antigo Testamento, a profecia de Joel. Precisamos lembrar da promessa que Deus havia feito através do ministério do profeta Joel. E aí eu quero convidar você em casa a ler Joel, capítulo 2, dos versos 28 a 32. Não deixe de ler para que a visão fique mais clara a esse respeito. No cumprimento dessa promessa, todos, e não somente alguns, receberiam o Espírito Santo. Toda a carne, ou seja, todos os homens e mulheres, filhos e filhas, servos e servas, todos haveriam de profetizar, todos profetizarão. Profetizar significa pregar, a pregação da palavra com poder, autoridade e ousadia. O texto continua dizendo que os velhos sonharão, ou seja, haverá esperança para a eternidade futura. E o texto continua dizendo que os jovens terão visões, ou seja, haverá uma compreensão clara dos propósitos de Deus, de todos os propósitos de Deus. Então, queridos, todos os sinais que revelam ou manifestam de uma forma clara a presença de Deus estavam e estarão presentes. E aí nós chamamos esses fenômenos de epifania
e teofania, epifania e teofania. E tudo isso acontecerá antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E a profecia, ela tem um final, e o final está no verso 32, que diz o seguinte: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que a gente compreende com isso? A gente compreende que o maior propósito de Deus lá no passado e durante o ministério de Jesus aqui na terra e hoje, nos dias atuais, sempre foi o propósito de salvação do homem. O desejo do coração de Deus é que todos os homens, que todas as mulheres sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Você encontra esse texto em 1 Timóteo, capítulo 2 e o verso 4. Queridos, Deus nos apresenta a verdade como instrumento de libertação. E ele então afirma dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se conta esse texto em João, capítulo 8, verso 32. Quem é a verdade? Quem é a verdade? E o próprio Jesus dá essa resposta, falando agora diretamente com Tomé, na presença de todos os seus discípulos. Jesus vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Somente a verdade poderá libertar o homem. Por isso Jesus, então, reafirma novamente, dizendo que se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João, capítulo 8, verso 36. A verdade é uma pessoa, não é uma teoria, não é um conceito. A verdade é uma pessoa, a verdade é o próprio Jesus. Voltando ao livro de Atos, a promessa de Joel, ela é reeditada por Jesus, que se cumpriu exatamente no dia de Pentecostes. Enquanto todos estavam reunidos na cidade de Jerusalém, todos que estavam ali foram batizados com o Espírito Santo, como Jesus havia prometido. E logo que foram batizados, eles começaram a falar em outras línguas, ou seja, comece a compreender isso, eles começaram a testemunhar com poder, com autoridade e com ousadia a respeito da pessoa de Jesus, dos seus ensinos e dos seus feitos e dos sinais maravilhosos que evidenciavam ser Ele mesmo, Jesus, o Messias. E o mais importante e bem mais interessante é que todos os presentes naquele lugar, naquela ocasião, naquele lugar, todos os ouviam falar em sua própria língua. Todos os ouviam falar em sua própria língua. Isso é simplesmente maravilhoso, isso é simplesmente fantástico, isso é simplesmente surpreendente. A mensagem de salvação é para todos os homens, em todos os lugares. Deus deve ser proclamado Rei sobre toda a terra, sobre todos os povos, sobre todas as línguas e sobre todas as nações. Aí eu quero que você chegue mais para a gente agora ver essa ponte do batismo lá de João com a promessa do profeta Joel e agora o cumprimento da promessa do batismo com o Espírito Santo. Quando você olha para o texto, você vai ver que quem batiza é o próprio Jesus. O próprio Jesus é quem nos batiza com o Espírito Santo. O texto de Mateus
3:11 vai dizer o seguinte: aquele que vem depois de mim, João Batista está falando, aquele que vem depois de mim, disse João, é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele, se referindo à pessoa de Jesus, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O elemento do batismo deixa de ser a água, em João, e passa a ser o próprio Espírito Santo. Nós somos batizados com o Espírito Santo. Elemento com que eles são batizados, o elemento com que eles são batizados, ou foram batizados, nós somos batizados, é o próprio Espírito Santo. Ele, se referindo a Jesus, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O objetivo do batismo deixa de ser o arrependimento para ser a autoridade espiritual para a proclamação, para a pregação, para o anúncio e para o testemunho do Evangelho de Jesus. Então, há um revestimento no momento do batismo, há um revestimento de poder, de autoridade, de ousadia para a pregação do Evangelho por todo o mundo. E eu quero convidar você para a gente ler juntos, Atos 1:8, na sequência, diz assim: mas recebereis, olha só, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis, todos nós seremos, ou somos, não é? E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Percebe qual é o propósito, qual é o objetivo do batismo com o Espírito Santo? É receber, não é? É um revestimento de poder, de autoridade, de ousadia. Para quê? Para que eu e você, para que a igreja dele, para que seus filhos, servos e discípulos preguem o Evangelho, sejam testemunhas desse Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, não é? E a extensão não é só aqui e acolá, é o mundo inteiro, começa aqui, se estende até lá, não é? E alcança o mundo inteiro. Eu quero convidar você a ler Atos capítulo 2, de 1 a 13. Você vai perceber que esse texto, ele traz uma série de evidências de epifania e teofania. Eu quero convidar você a ler esse texto em casa. Pastor, você falou aí sobre epifania. O que é que significa isso? Epifania é uma apresentação, ou uma aparição, ou manifestação divina com o propósito de trazer à consciência o que ainda não está nele, o que ainda não está tão claro. Então, para tornar evidente, para tornar claro, então Deus usa da epifania. Mas também tem a teofania, que nós também falamos sobre a teofania, e a teofania é um termo grego de uso teológico que designa uma manifestação temporária e visual de Deus em forma angelical, humana, em lugares ou fenômenos da natureza, em um momento específico da história, com propósito, objetivos também específicos. Quer um exemplo disso? Quando Deus se revela a Moisés e dá as tábuas da lei a Moisés lá no Monte Sinai. Você pode ler lá o livro de Êxodo, capítulo 19, verso 16 a 21. Ali você vê uma teofania, Deus se manifestando, se apresentando, falando diretamente com Moisés. Eu quero ainda convidar vocês para a gente abordar algumas questões do texto de Atos em particular, não é? Do texto de Atos em particular, o texto de Pentecostes. Primeiro, ele é o cumprimento de uma
profecia que Deus deu ao profeta Joel e que se cumpre agora em Jesus, com o ministério, a vinda de Jesus, o seu ministério aqui na terra, a sua morte, a sua ressurreição e agora quando Jesus se apresenta vivo, com muitas provas incontestáveis. Houve nesse dia, o dia do cumprimento da promessa, um derramamento do Espírito Santo sobre todos aqueles que estavam juntos na casa, em obediência, evidentemente, à ordem que Jesus tinha dado a eles. Então, eles estavam em Jerusalém, estavam na casa, estavam exatamente aguardando esse dia em que a promessa seria cumprida. O texto vai dizer o seguinte: ao se cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, um vento impetuoso, e esse vento, que é uma epifania, encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Você pode ler isso em Atos 2, no verso 1 e no verso 2. Ponto 2. Nele podemos encontrar evidências de epifania e teofania de Deus. Houve, naquele momento, uma manifestação temporária, também visível, da presença de Deus em um momento especial, em um momento particular da história, com objetivos ou propósitos específicos dentro da história. O texto vai dizer que de repente, veio do céu um som como de um vento forte, impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Você vai encontrar Atos 2, esse texto em Atos 2, capítulo 2, versos 2 e 3. Terceiro, nele dá-se, eu estou falando do texto de Pentecostes, não é? Então, nele, ponto 3, nele dá-se o início da igreja, agora com propósitos claros, com uma missão definida e que precisava ser cumprida. O texto de Atos 2, 4 a 8 vai dizer: todos que estavam ali, não é, na casa, foram cheios do Espírito Santo e imediatamente, começaram a falar em outras línguas. Atos 2, 4 a 8. Eu quero chamar a sua atenção e dizer que a ênfase do texto, ainda que possa parecer, mas a ênfase do texto não está na língua em que eles falavam, mas no fato de que todos os presentes podiam ouvi-los falar em sua própria língua. Então, chegamos à conclusão que não são línguas estranhas, não é? São línguas idiomáticas. Então, todos, e se você ler o texto, você vai perceber que ali havia cidadãos que eram de várias nações, vários lugares. Interessante é que, enquanto os discípulos e os demais que estavam aguardando a promessa, e nesse momento que se cumpre a promessa, eles começam a falar, eles começam a anunciar Jesus com poder, com autoridade, com ousadia. E o mais espetacular, o mais surpreendente é que todos podiam compreender a mensagem, todos ouviam o que eles diziam na sua própria língua. O texto diz que todos os ouviam falar na sua própria língua em uma ação inteligente, com propósito específico, uma mensagem clara, compreensível a todos os presentes, a todos que os ouviam naquele momento.
Eles falavam em outras línguas. E essa questão nos sugere uma série de outras questões. Por exemplo, o que eles falavam? Qual era a mensagem que eles estavam pregando? Ou a quem eles falavam? Quem eram os seus ouvintes? E talvez o fato mais importante, ou a questão mais importante, seja como essa mensagem chegava aos ouvidos dos ouvintes. O texto vai dizer que todos os ouviam falar na sua própria língua. Você pode ler Atos 2, de 7 a 11. Atos 2, de 7 a 11. Todos os ouviam falar com clareza. Uma língua inteligível, compreensível. Todos entendiam o que estava sendo dito naquele momento. Então, dentro dessa compreensão, queridos, fica bem fácil entender Atos 1:8. Eles, os discípulos e os demais seguidores de Jesus, naquele momento, no cumprimento da profecia, não é? Da profecia e da promessa do próprio Jesus, todos foram cheios do Espírito Santo e todos começaram a falar em línguas idiomáticas, muito bem inteligíveis e com propósitos missionários. Eu quero voltar a dizer isso. Línguas bem inteligíveis, línguas idiomáticas bem inteligíveis, não é? E com propósitos missionários, tá bom? E aí você me pergunta, mas qual o propósito? O propósito está na universalidade do Evangelho. O Evangelho deve ser pregado em todo o mundo, E essa mensagem tem que ser clara, acessível a todas as pessoas. O texto vai dizer que todos que estavam ali naquele momento, que ouviram aquela manifestação do cumprimento da profecia de Joel e agora do cumprimento da promessa de Jesus, quando o Espírito Santo é dado aos discípulos e a todos os seus seguidores. Então, aqueles que estavam presentes, todos entenderam bem a mensagem pregada com Pedro, e ele pregou com intrepidez. Pregar com intrepidez significa pregar com poder, pregar com autoridade, pregar com ousadia, não ter medo, não ter receio, ser ousado na pregação. E diz mais, e naquele mesmo dia, olha que coisa interessante, não é? Olha que coisa interessante, naquele mesmo dia se converteram quase 3.000 pessoas. Quase 3.000 pessoas. Significa dizer que as pessoas entenderam o que estava sendo dito. Não eram línguas estranhas, eram línguas inteligentes, não é? Eram idiomas, eram línguas inteligíveis, totalmente compreensível. Por isso que naquele dia, naquela ocasião, durante aquela manifestação, quase 3.000 pessoas haviam entregado as suas vidas a Jesus. Você encontra esse texto em Atos 2, de 14 a 41, e eu quero que você enfatize o verso 41. Lembre-se que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus com clareza, sem deixar resquícios de dúvidas alguma. Ponto 4, o texto, né, de Pentecostes, representa a universalidade do Evangelho. Esse Evangelho não é só para os judeus, mas para todos os homens, independente da sua raça, da sua língua ou da sua nação.
esse evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, é um evangelho que deve ser compartilhado, pregado, anunciado, independente da origem, do estado ou da condição social do homem. Este evangelho é para todos, ele precisa ser compreendido a sua mensagem. Você vai encontrar em Atos 2, verso 39. Queridos, na sequência do livro de Atos, no capítulo 8, de 1 a 8, e que se estende até o capítulo, até o verso 14 e 17, esse texto ele revela-nos a igreja em expansão. Interessante que até aquele momento a coisa era muito retraída, era apenas para um grupo específico de pessoas. Agora não. Depois da descida do Espírito Santo, depois do dia de Pentecostes, depois da promessa, depois do cumprimento da profecia de Joel, depois do cumprimento da promessa de Jesus, que se deu evidentemente com a sua morte e posteriormente com a sua ressurreição, e naquele dia em específico, não é? Não somente o povo pôde ouvir a mensagem que se pregava com clareza, mas a igreja, os discípulos e todos os seguidores de Jesus entendeu que agora eles tinham uma missão, e a missão era fazer com que esse evangelho tivesse uma expansão pelo mundo inteiro. E daí para frente a igreja começou a cumprir a sua verdadeira missão, ganhando o mundo inteiro com a pregação do evangelho. O evangelho deixou os arraiais judaicos e começou a ganhar outros contornos, chegando ao mundo gentil, chegando a Samaria, onde foi recebido com muita alegria. Capítulo 8, verso 8. A ida dos apóstolos Pedro e João a Samaria tinha duas motivações. Primeiro, conhecer aqueles que haviam recebido a palavra de Deus, não é? E ali nasceu uma nova igreja. Então eles tinham essa intenção, eles foram a Samaria porque eles queriam ver esse movimento que estava acontecendo lá. O evangelho chegou, o evangelho é o poder, e pessoas começaram então a entender, a compreender essa mensagem, a entregar suas vidas a Jesus e a serem salvos. E eles precisavam agora ver com seus próprios olhos que o Espírito Santo não havia sido dado apenas para os judeus, que a igreja não era apenas do judeu, o cristianismo não estava restrito aos judeus, mas ganhava o mundo inteiro, tá? Então eles queriam conhecer aqueles que receberam a palavra de Deus, e a partir daquele momento nascia uma nova comunidade cristã. Você pode ler em Atos 8, verso 14. Segundo, eles foram lá para dar legitimidade à igreja que nascera fora dos arraiais judaicos. Eles, os apóstolos, oravam e impunham as mãos sobre aqueles homens e mulheres, e naquele momento eles receberam o Espírito Santo. Se encontra lá em 8, nos versos 14 a 17. Tá bom, queridas? Então eu quero deixar um forte abraço com todos vocês. Espero que a gente tenha sido o mais claro possível, tá certo? E eu quero deixar o meu abraço e até o nosso próximo encontro. Amém.